Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Esse mês nós estamos falando sobre vida abundante, né? E é um tema muito precioso. Nós vamos compartilhar algumas coisas, vamos seguir o fluxo do Espírito e vamos chegar em um bom lugar essa noite. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou te pedir para você tocar notas mais alegres. Isso. Eu não sei se você sabe, mas vou dar um parêntese aqui. As notas musicais, elas acompanham um teor da nossa alma, alguma coisa assim. Eu tenho explicações melhores, mas é porque é o que está vindo à minha mente. Então, às vezes, existem notas menores. Quando a gente toca notas menores, parece que a gente está indo para um caminho diferente. Existem algumas notas que trazem aquela impressão de rompimento. E existem notas que trazem aquela sensação de alegria, de paz. Então, eu acredito que a gente vai caminhar por essas notas maiores hoje. Amém? Fica a dica aí para quem que gosta de um músico acompanhando. Pede, toca uma nota menor. Ele sabe que tu não sabe, mas ele vai te acompanhar. Fica a dica dos pregadores dessa casa que gostam de músico. Tocando, aleluia. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Nós vamos ler apenas esses dois versículos, que diz assim: Eu sou a porta. Isso é Jesus falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância aqui nesse texto, ela está trazendo a menção, o sentido de extraordinário, daquilo que é excedente, daquilo que é maior, daquilo que é muito, muito, muito grande. Essa é a palavra. E é esse o estilo de vida que Jesus veio conquistar para nós. Esse é o estilo de vida que Cristo veio trazer para nós. Se você pegar Jesus apresentando o Evangelho, ele contando as boas novas, ele dizendo, e a mensagem de Jesus era: o reino de Deus é chegado a vocês. E nesse reino, o estilo de vida do reino é vida abundante. É uma vida extraordinária. É uma vida que excede. Esse é o estilo de vida do reino de Deus. E Cristo conquistou para nós esse estilo de vida. Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, por aquilo que ele fez, ele conquistou para nós esse estilo de vida. E aí, você pode ver lá em Mateus 6,33, quando Jesus está falando sobre a oração do Pai Nosso e mais alguns ensinos, você vai ver Cristo estabelecendo uma nova lei ali. Em Mateus 6,33 ele vai dizer assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a palavra justiça, ela significa, num sentido mais amplo, é o estado daquele que é como deve ser. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: olha, o estilo de vida que eu tenho a apresentar a vocês é uma vida abundante, mas para isso vocês precisam buscar o meu reino e a minha justiça.
Vocês precisam estar de acordo com aquilo que eu estou estabelecendo agora. E que estabelecimento é esse? O estilo de vida da justiça. É ser feito justiça de Deus. E o que é isso? É entrar no seu estado original. Por exemplo, você vai entender melhor quando eu explicar assim. Você pode pegar um galpão e reformá-lo. Tá tudo certo. É uma reforma. Você pode transformar esse galpão numa casa. Você pode fazer o que você quiser. Fazer um estúdio, fazer um salão de festas. Porque você está reformando ele. Mas quando falamos de restauração, e esse é o sentido da palavra justiça, a gente está falando que a gente precisa deixar aquele galpão no seu estado original. Então, quando Cristo estabelece o seu reino, e aí ele diz, o que vocês precisam procurar primeiro? Qual deve ser o intuito da vida, o objetivo da vida de vocês? Buscar o meu reino e a minha justiça, ou seja, a maneira como eu estou estabelecendo agora, como vocês devem ser de fato, voltar ao ser original. E dentro da justiça, nós temos a vida abundante. Uma vida que excede, uma vida extraordinária. Eu amo essa palavra extraordinária, seu pastor também gosta. Por quê? Aquilo que é extraordinário vai além daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. Nós podemos ser comuns. Você pode vir aqui todas as quintas e domingos. Às quintas às 7h45. Aos domingos nós temos culto às 10, às 19. Você vem, você entrega o dízimo, você levanta a mão e você volta para casa. Ordinário, é legal. Você vai encontrar gente cheirosa, graças a Deus. Gente bonita, porque Jesus embeleza a gente, tá bom? É sério. Gente sem Jesus, tu vê que fica meio nude, meio coisa. Mas quando Jesus fica bonito, fica viçoso. É o brilho do Espírito Santo. Você vira adora isso. Você pode viver uma vida ordinária. Uma vida religiosa. Tá ok. Você pode viver. Mas não foi para isso que você foi chamado por Deus para viver. Porque seria muito desnecessário Jesus Cristo morrer em nosso lugar, pagar por nosso pecado, para que agora a gente venha para o culto toda quinta e domingo. E, tá tudo bem não servir, tá tudo bem vir para cá, tudo... É legal, o pessoal é legal, a música é boa, o pastor prega legal, a galera prega bem. Mas é só isso. Não foi para isso que nós fomos chamados por Deus. Porque ninguém nasceu sem um propósito. A palavra propósito ainda está muito latente em mim, porque a gente esteve ministrando para os adolescentes. E aí a gente descobre que ninguém nasce sem propósito. Ainda que a sua família não saiba que você viria, Deus sabia. E Ele escreve os seus dias no livro dele. Antes que um deles existisse, Ele já tinha escrito a teu respeito. E você vai ver o Senhor falando ao povo de Israel. Mas isso se aplica a nós. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um fim proveitoso. Eu e você nascemos para exalar esse estilo de vida. Eu e você fomos criados por Deus para manifestar o reino de Deus. De que forma? Através de uma vida abundante. E aí eu quero ler uma frase que Manuel Dias disse, e eu achei incrível o que ele disse a respeito disso. Que diz assim: a semente da palavra é incorruptível. Eu até ia trazer uns caroços de feijão para ficar mais pedagógico. Mas você sabe o que é um caroço de feijão, não sabe? Então tá bom, que bom. Isso é bom, né, irmão? A semente da palavra é incorruptível e produz exatamente o que ela é. Se a palavra de
Deus é onipotente, ou seja, ela pode todas as coisas, então o que ela produz é onipotente. E aí, por que eu falei do caroço de feijão? Porque dentro daquela semente tem todo o ciclo da vida de uma árvore. Dentro de uma semente pequena tem todo o ciclo da vida de uma árvore, tem todo o propósito dela. E eu e você não recebemos outra semente a não ser a semente da palavra de Deus. Então vamos lá. Se a semente da palavra de Deus, eu vou pedir para aumentar só um pouquinho o meu retorno, por favor. Se a semente da palavra de Deus é toda poderosa, ela carrega poder. Essa semente carrega poder. Então não tem como você plantar feijão e colher jaca. Eu trouxe bem discrepante para você entender mesmo. Não tem como. Então não tem como você ser filho de Deus e viver abaixo do nível do filho de Deus. Amém? Você está comigo? Então tá, vamos lá. Agora abra a sua Bíblia lá, em João capítulo 15. Aleluia. João capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele a corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aí ele vai dizer no verso 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, o que quiserdes vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos entender isso aqui, olha que coisa gloriosa, meu irmão. A gente está falando sobre semente, a gente está falando sobre esse novo estilo de vida, e aí vem Jesus trazer esse exemplo. Ele vai dizer que ele é a videira, ou seja, ele é a árvore. O Pai, Deus, é o agricultor e nós somos os ramos. E nós, como ramos, estamos enxertados nessa videira. E essa videira, essa árvore, toda árvore produz seiva. Então eu e você vivemos da seiva de Cristo. Você está comigo? Você está entendendo? Então, é bem isso. E aí ele está dizendo assim, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas tem uma coisa, vocês precisam permanecer. Em quem? Em mim. Porque se vocês permanecem, ou seja, se vocês se mantiverem enxertados naquilo que eu, que sou o gerador da vida, levo para vocês, vocês vão dar muito fruto. E tudo que vocês pedirem vai ser feito.
E aí quando a gente pensa, a gente vai pedir qualquer coisa, né? Que às vezes nessa hora baixa às vezes a criança. Então a gente pede qualquer coisa. Eu quero um picolé, eu quero sorvete, eu quero um mundo de sorvete, eu quero não engordar. Não é isso. Fé não nega a realidade, amém, irmão? Aleluia. Às vezes a gente olha para esse texto e tem pensamentos assim, ou só eu. Não, só eu acredito, só eu penso, só eu. O não engordar principalmente, só eu. Mas não vai eu me cuidar não, aleluia. Vamos fechar esse parênteses aqui. E aí quando a gente fala assim, então tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Sabe por que Deus vai dar tudo aquilo que você pedir? Porque a sua vida agora está em Cristo. E os seus pensamentos se conectam com os pensamentos de Cristo. Então não tem como estar duas cabeças dominarem um corpo só. Porque a gente está chegando num nível, como igreja de Jesus, aonde os nossos desejos estão se encontrando com o desejo de Deus. Aonde a nossa vida é conectada novamente à vida de Deus. E aí os meus pensamentos têm que ser o pensamento de Deus. A vontade de Deus se torna a minha vontade, porque eu e Ele estamos nos tornando um só. É por isso que aquilo que você pede, estando nele, você recebe. Nós precisamos permanecer. Você sabia que quando falamos sobre batalha espiritual, existem cursos, existem muitas coisas, e eu não estou aqui para pregar contra isso ou a favor disso. Tá bom? Se você quiser saber sobre escatologia, Bruno César, lá no Instagram. Depois a gente resolve a pergunta. Mas, quando fala-se de batalha espiritual, as pessoas pegam um texto, tiram desse contexto e criam pretextos para muitas coisas. E eu não estou aqui, eu não quero tirar as suas experiências pessoais com Deus. Ok? Mas no que tange a batalha espiritual, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Você vai entender por que a gente está chegando nesse lugar. Você está aprendendo alguma coisa essa noite, meu querido? Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia, saúde. Quem espirrou? Sarado, em nome de Jesus. Efésios 6, versículo 10, diz assim, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e havendo feito tudo o que? Resistido. Permaneceis firmes. Você percebe? E aí ele vai depois explicar o que cada ferramenta, o que cada aparato de um soldado tem a função no mundo espiritual. Mas não vamos nos ater a isso. Você percebe que a palavra permanecer surge mais de uma vez dentre esses 4 versículos. A nossa guerra, se podemos chamar assim, é uma guerra de permanência. Nós precisamos estar equipados pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação
pelas sandálias do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar equipados. Mas todos esses equipamentos servem para te manter no lugar que Jesus conquistou para você. Por quê? O desejo de Satanás não é pegar uma espadinha e ficar, vou pegar você, agora eu vou pegar. Agora. Não, querido. O desejo do diabo é tirar você do lugar que Deus te colocou. Então, quando eu e você não desfrutamos do estilo de vida que Cristo pré-estabeleceu para nós vivermos, nós estamos saindo desse lugar. É por isso que a nossa luta precisa de ser de permanência. Deus nos chamou para permanecer. Juliane, me prova, vamos lá. Tem outros textos. 1 João 2:24. João 2:24, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Perceba, permanência. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa, sim, amados, permanecei, aonde? Firmes no Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Tem outros textos que falam sobre permanência. Nós precisamos, como igreja, nos apossar daquilo que já é nosso, para manifestar aquilo que Cristo está colocando em nós, através do Espírito e da Palavra. Eu e você precisamos permanecer na palavra. Juliane, mas olha, eu recebi um diagnóstico. Esse diagnóstico está em linha com aquilo que você recebeu? Não. Então permaneça naquilo que está escrito. Juliane, mas a minha casa não está em ordem. Então ela precisa voltar à ordem, porque está escrito: permaneça até que. E hoje em dia, no mundo, no curso desse mundo, que agora está na moda essa frase, aleluia. Tá não, tá na Bíblia, fique em paz. Hoje em dia, no curso desse mundo, quando não recebemos aquilo que queremos, a gente não persevera. A gente desiste rápido e vai para outra. Hoje é fácil desistir das coisas, é fácil desistir de pessoas, mas não é isso que o Senhor nos ensina. O que não podemos é insistir naquilo que Deus não quer que você insista. Mas naquilo que Ele te chamou para viver, permaneça. Naquilo que Ele pré-estabeleceu para que a gente viva, permaneça. Juliane, como eu faço isso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler e você só coloca aí no seu celular ou anota e eu vou ler. E não vos conformeis com este século, com essa era, com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo, o que a palavra está nos ensinando. Meus queridos, agora que vocês já estão em Cristo, amém? Eu e você estamos em Cristo.
Como nós lemos lá em João, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Nós estamos enxertados em Cristo, nós desfrutamos de Cristo, da vida de Deus, da vida que vem diretamente de Jesus. E aí, olha só, ele vai dizer assim, baseado nisso, ele está falando para a igreja. Paulo não está pregando apenas para gentios que não conhecem, ele está pregando para a igreja. Então essa palavra também serve para nós. Olha, já que vocês estão em Cristo, não se conformem como o curso dessa vida está levando. Não olhem para essa era, para esse século e se acostumem. Não acham que vai ser assim mesmo. O mundo precisa ir de mal a pior. Mas eu e você não. E aí ele vai dizer, não se conformem. Mas como eu não me conformo? É dizendo, olha, o mundo está indo de mal a pior, não. A maneira, a ação que eu tenho correspondente a esse estilo novo de vida, olhando para o mundo e dizendo, eu não vou entrar nisso, eu não vou ver dessa forma, é como? Transformando o meu entendimento. E como eu transformo o meu entendimento? Pela palavra. Eu e você precisamos nos fincar na palavra. Por quê? Porque somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é a caixa onde o seu homem interior habita. Certo? Você está comigo, irmão? O corpo é a caixa onde o seu homem interior habita. Quando você se enxerta em Cristo, o seu espírito renasce, é recriado. Agora o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Mas e a sua alma? Ela acorda do mesmo jeito. E é por isso que a palavra transformai-vos, esse prefixo vós aí, esse sufixo vós, desculpa os professores de português, esse sufixo vós aí fala de uma mutualidade, de que isso precisa acontecer todos os dias. Todos os dias, eu e você precisamos nos expor à palavra. Porque nós já recebemos o Espírito. E o Espírito nos vai fazer compreender o que está escrito. Então, nós já temos o revelador. Nós precisamos nos dispor à revelação. Você está comigo? Então, nós temos uma alma. E essa alma, ela precisa ser transformada. Todo dia, ela precisa acordar. Sabe por quê, meu irmão? A mídia e tudo que no mundo Satanás coordena não se cansa de lançar aquilo que ele quer lançar. Nem para você, nem para sua casa, nem para as suas finanças, nem para os seus filhos. Satanás é incansável. E ele não vai parar até ele não conseguir tirar alguém daquele lugar. Que lugar é esse? Lugar que Jesus conquistou para você. Percebe que o nosso estilo de vida é um estilo de vida mais que vencedor? Sabe por quê? Porque não tem adjetivo para dizer super vencedor. Você é mais do que vencedor. Porque alguém venceu por você. O seu Deus venceu suas guerras. O seu Deus venceu suas batalhas. O seu Deus carregou na cruz a sua dor, a sua enfermidade, o diagnóstico. Ele carregou o seu pecado e agora Ele te colocou no lugar aonde você precisa apenas permanecer e desfrutar de tudo que já está disponível. E como eu faço isso? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Olha que incrível. Então, essa transformação tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Experimentar. A palavra experimentar aqui é gnosis. E ela tem muitas explicações. Dentre essas explicações,
no hebraico bem antigo, ela fala sobre o nível mais alto de intimidade entre um homem e uma mulher. Então, o que Paulo está dizendo para nós? Olha, não se conformem, transformem-se, para que vocês vivam da forma mais vital, da forma mais visceral possível. O quê? A boa, agradável e perfeita. Percebe que é um caminho? À medida que eu me transformo, pela renovação do meu entendimento, à medida que eu exponho a minha vida à palavra, e conheço quem sou, o que posso e o meu propósito, porque a palavra hoje para nós precisa ser o espelho. Ela vai dizer, e o Espírito vai afirmar quem somos, o que podemos e para onde estamos indo. Amém? À medida que eu renovo o meu entendimento pela palavra, eu vou experimentar daquilo que é bom. Irmãos, Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, diretamente do Pai das luzes, em quem não tem mudança e nem sombra de variação. Irmão, a sombra de Deus não altera. Então, à medida que eu transformo o meu entendimento, que eu permaneço no lugar que Jesus conquistou para mim, eu vou experimentar daquilo que é bom. Mas Deus é generoso. Então Ele não quer só que você viva o que é bom. Ele quer que você viva aquilo que é agradável. E então a gente sai do nível de só o que é bom. Se é bom, já é bom. Mas é melhor viver aquilo que é agradável. E então a gente passa a não apenas viver para nós, mas a manifestar para quem está do seu lado esse estilo de vida que você está vivendo pela fé no Filho de Deus. Porque é assim, quando a gente vem para o Senhor, primeiro Deus vem e arruma a nossa casa. Ele vai e coloca, parece até bagunça, mas toda mulher sabe que é faxina. Então levanta a cadeira, coloca a armário pro lugar depois, porque é Deus arrumando a casa, é o Espírito Santo trazendo alguns incômodos. O Espírito Santo não te incomoda, amém? Ele não é um incômodo para você, mas aquilo que você vivia na vida velha incomoda ele. Você está entendendo? Então o Espírito Santo vai começar a dizer: opa, isso aqui não dá para tu. Opa, não dá para tu, linda. É só para você rir, para você ficar feliz, porque a gente está numa vida abundante, querido. A gente está no reino de Deus. A gente é o farol desse tempo. E aí o Espírito Santo começa a ajustar, e aí a gente vai começar a ver: opa, é bom. Deus está mudando e tal, legal, uau, a casa está arrumada, minha vida está entrando no eixo, eu estou vendo a boa mão do Senhor me conduzindo. Mas aí a gente vai para um outro nível, a gente vai para aquilo que é agradável, aonde as pessoas vão começar a olhar e falar assim: mudou uma coisa, você cortou o cabelo? Não, você fala assim: não, hoje eu vivo em Jesus. Hoje, vamos dizer, hoje eu aceitei Jesus. Eu recebi Jesus na minha vida. Nossa, mas tu tá diferente mesmo. O nude saiu de uma cor meio cinza. Tá viçoso. Só eu que acho que as pessoas nude, acho que é porque eu sou profeta, né? Eu vejo sempre uma nuvem meio nude. Jesus, me ajuda. Vou ler um pouco sobre isso. Só que as pessoas vão olhar e você está desfrutando daquilo que é agradável a Deus. É quando Deus pode olhar para você e se agradar de você. Por quê? Porque você é filho e decidiu viver o que Ele disponibilizou para você. Percebe que não tem uma força que você precisa fazer.
Ele não quer que, olha, agora você vai precisar correr 10 quilômetros, caminhar, vir de joelhos, subir e descer essas escadas, porque senão não vai ver o que é agradável. Não. A vontade de Deus é que você viva a vida agradável, para que esse estilo de vida você viva pela fé, crendo. Esse é o estilo de vida. Só que tem aquilo que é perfeito. E a palavra perfeito nesse texto é teleios. Traz uma conotação de completo, de inteiro. Porque agora você saiu daquele lugar, à medida que você foi transformando a sua vida, se renovando pela palavra, permitindo que a videira mudasse completamente. Vou trazer uma alegoria assim, permitindo que Jesus mude completamente o seu sangue, que você agora desfrute do sangue do próprio Jesus correndo nas suas veias, desfrutando desse estilo de vida. Você vai para essa vida perfeita, aonde quem passar por você vai ser tocado por aquilo que você carrega, ou melhor, aquilo não, por quem você carrega. Por quê? Porque esse é o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. Não é apenas uma vida ordinária. Eu venho, eu levanto, eu dizimo, eu volto para casa. Não. Não é apenas, não é apenas, não. É extraordinário. Irmão, não tem como. Quero contar um testemunho para vocês. Esse final de semana eu fui convidada a participar de um evento, para assistir um evento de artes. E a equipe lá dançou e tal. Foi um evento de artes cristão muito legal. Eu não sabia, mas 27 estados do Brasil estavam lá. Eu tirei foto do irmão de Paraopeba ao irmão de Campo Grande, para você ter uma ideia. Eu não aguentava mais sorrir. Mas recebendo todas as pessoas com carinho, tirando foto com todo mundo. E aí me chamaram de surpresa para cantar a música, né? Ouço barulho, graças a Deus. O Senhor tá levando essa música sem dinheiro. É pela unção que tá indo. Sabe por quê? Porque sobre mim há uma palavra e eu decidi permanecer. E aí nós cantamos essa canção. E, irmãos, quando o evento foi lá no Ribalta, e o Ribalta tem um palco muito alto, então eu subo às vezes de cabeça baixa, porque às vezes eu fico sem graça de olhar para tanta gente. E aí quando eu levantei, e aí eu lembro que Deus usou a irmã lá e falou assim, olha, levanta os seus olhos e veja. E aí quando eu olhei aquela multidão de pessoas cantando essa profecia, eu falei, Senhor, eu estou vivendo aquilo que é perfeito. Porque eu decidi permanecer. Isso quer dizer que não acontecem coisas para me tirar desse lugar? Acontecem e vão sempre acontecer, porque você e eu estamos andando na contramão desse mundo. É como se estivéssemos remando contra essa maré mundana. Mas, querido, vale muito mais a pena viver a palavra de Deus, se manter nessa palavra e ver o que essa palavra faz em você, por você e através de você. Por quê? Porque simplesmente você decidiu permanecer. No quê? No que está escrito. Pensa que se Jesus, num capítulo antes, ouve do próprio Deus que este é meu filho em quem eu tenho prazer, em que eu me alegro. No capítulo depois, ele escuta do diabo, se você pensa que se Jesus aceita essa sugestão, poxa, será que eu sou? Querido, o diabo não queria que ele transformasse nada em nada. Ele só queria que Jesus duvidasse de quem ele era. O diabo não quer que você faça muitas coisas. O diabo só quer que você duvide daquilo que Deus disse sobre você. Será que eu sou?
E quantas vezes eu duvidei. E agora eu estou expondo meu coração para você. Eu duvidei muitas vezes. Senhor, será que essa canção é o que o Senhor tem? Mas lá no meu homem interior, ainda que a minha alma dissesse uma coisa, por me encher da palavra, o meu homem interior estava fortalecido a ponto de dizer: não arreda o pé. Fica até que. Juliane, mas é tudo contrário. Tudo que eu estou vivendo é contraditório àquilo que você está dizendo hoje. Mas fica. O que você está vivendo hoje é o que está escrito para você? Não é. Se não é, não arreda o pé. Até rimou. Fica até que. Provérbios afirma para nós que a vereda do justo, ou seja, o caminho, a jornada, é como a luz da manhã. Oh, querido, presta atenção nisso. A vereda do justo não é como a lua da noite. Ela é como a luz do amanhecer, que vai brilhando. Pensa se o sol duvidasse de ser sol. Aí ele brilha às 5. Aí às 6 ele... Opa, será mesmo que é para brilhar? Será que essa é a hora de levantar? Acho que eu vou voltar. Já pensou se o sol sofresse de inconstância? A gente ia ter dia com dia, dia com noite, dia com sem nada. Porque, querido, todas as coisas que foram criadas pela palavra do poder de Deus. Então, se o sol está lá, agora onde ele está, é porque Deus estabeleceu que ele estivesse lá. Se Deus disse para as luas, para a lua e para os luminares, para as estrelas estarem onde elas estão, é porque Deus estabeleceu que elas estivessem lá. Então, se Ele disse que eu, como filho de Deus, nasci de Jesus, eu sou o ramo que estou enxertado na videira, Ele pré-estabeleceu um estilo de vida para mim, eu vou ficar aonde Ele disse. Por quê? Porque esse é o estilo de vida de fé. Então, meu irmão, qual é o conselho que eu posso te dar essa noite? Permaneça. Juliane, mas o céu está nublado, mas o sol está lá. Se o sol está lá, você também tem que estar aonde Deus disse para você estar. Não saio daqui. Quer ver um exemplo? E a gente está falando de antiga aliança. Um homem chamado Jacó encontra o anjo do Senhor. Quando a gente tem artigo definido sempre, nós estamos tendo uma aparição teofânica. É Deus se apresentando. O anjo do Senhor vai lá em Jacó. O Ministério de Música já pode subir? Vai lá em Jacó. Jacó percebe que aquele cara ali é diferente. E aí eles entram numa luta. E qual é a guerra do anjo? Ou melhor, qual é a guerra de Jacó com o anjo? Eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Eu só saio daqui depois que você me abençoar. Eu só saio daqui depois que você me abençoar. E a pergunta do anjo para Jacó é: qual é o teu nome? Então eu vou te dizer uma coisa, a partir de agora, eu estou te dando uma nova identidade. Não é mais Jacó, mas agora tu és Israel. Nós não precisamos lutar com o anjo, mas o próprio Jesus foi ferido para nos dar uma nova identidade, para nos dar um novo nome. Então, viva de acordo com o nome que você recebeu. Permaneça. E Jacó ficou lá até que o anjo mudou o nome dele. E se eu posso fazer uma simbologia nisso,
Ele ficou tanto lá, ele lutou tanto para ter a sua vida mudada, porque a gente está falando de alguém numa antiga aliança, que precisou lutar para conquistar alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não vai precisar vencer os desafios, mas nossa forma de vencer os desafios hoje é pela fé. Amém? Ele lutou tanto que ele teve o seu andar alterado. Aonde aquele homem agora passava, percebiam que alguma coisa tinha acontecido, porque ele não andava da mesma forma que andava. Eu e você fomos chamados por Deus. Aonde? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz. Ele abre seu livro, escreve sobre os nossos dias. E como eu já disse, e está escrito, são planos de paz e não de mal. E Ele estabeleceu que andássemos nela, que vivêssemos nesse estilo de vida. Então qual é o nosso objetivo? O que devemos fazer? Devemos permanecer firmes naquilo que Ele disse. O que foi que Deus disse a você a esses dias? Porque além da palavra de Deus falar conosco, o Espírito de Deus também nos conduz e nos guia a toda a verdade. O que é que o Espírito está dizendo? Fica naquilo que Ele está dizendo. Não saia desse lugar até que tudo se cumpra. Jesus ressurreto pega os discípulos e dá uma instrução: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas vocês precisam ficar. Permaneçam aqui. No início, 500 homens. Avivamento. É Deus que vai derramar. Não foram todos que aguentaram. Só 120 permaneceram. Até que ouve-se um som como de um vento e encheu toda a casa. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Isso está lá em Atos capítulo 2 e capítulo 3. E então o Pedro, aquele Pedro que correu, que fugiu, agora com o Espírito Santo por dentro, se levanta com autoridade e prega em Atos capítulo 3, e mais de 3.000 pessoas ouvem a mensagem que estava no coração de Pedro. Porque quando ele disse, fiquem, porque quando vocês vão receberem esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí ele começa a falar de geografias, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e o quê? Confins da terra. Essa palavra que nos alcançou foi a mesma palavra que alcançou aqueles 120 homens. E se Pedro não permanecesse lá, será que teríamos ouvido? Percebe que aquilo que você está recebendo hoje pode parecer para você geograficamente algo pequeno, algo daqui, algo que só pode, talvez alcance só sua jurisdição. Mas quem disse? Porque aquilo que você recebe e se mantém vai passar por vai tocar outras e outras pessoas. Por que eu estou dando testemunho da música? Porque hoje é o que o Senhor tem me levado a fazer, a cantar a palavra profética. Irmãos, até então era uma música para uma igreja, foi composta num ambiente profético. E aí a minha igreja começou a cantar, e aí outra igreja começou a cantar, e aí outra igreja começou a cantar.
E em setembro, eu estava em Belo Horizonte. E teve lá uma conferência nacional de juventude de uma das igrejas mais relevantes do Brasil. E Ouço Barulho estava tocando lá. Eu não precisei ir. Mas aquilo que ele me entregou está tocando essa geração. Então eu não vou sair enquanto não ver tudo que Deus disse a nosso respeito se cumprir. Vai tocar em mim e vai tocar em quem passar por mim. Amém, meu irmão? Você está recebendo alguma coisa essa noite? Então você pode colocar-se de pé. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia você sabe isso, se canta com a gente. Consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.